Aos nossos amados ouvintes, aqueles que podem, abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus, irmãos. Temos aqui nessa leitura desses 12 versículos a leitura das bem-aventuranças. No início desse Sermão do Monte, esse sermão proferido pelo Senhor Jesus Cristo. Temos o início desse sermão que vai se estender pelo capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. E nesse início, 12 versículos, Jesus traz essas bem-aventuranças. Ele diz bem-aventurado. A verdadeira bem-aventurado, a verdadeira felicidade, uma felicidade plena, uma alegria plena, uma grande alegria, grande felicidade, uma pessoa muito feliz, muito alegre, que tem a verdadeira alegria que não se pode comparar. Ele chamou este bem-aventurado, feliz, muito felizes. São os pobres de espírito, são os que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição, os que são injuriados, perseguidos. Jesus vem nos mostrar um caminho que nós não conhecemos, porque Jesus vem nos apresentar um reino que nós não conhecemos. O verso 1 diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximando-se deles os discípulos. Ele abre a sua boca e começa a ensinar. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse novo rei que vem para instaurar um novo reino. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Ele se assenta ali diante da criação. A criação caída, tão distante da sua criação original. Tão distante da sua perfeição. Ali estavam os homens e mulheres afetados pelo pecado, manchados pelo pecado, contaminados pelo pecado. Sim, tão distante, tão diferente daquilo que o próprio Cristo viu na criação. Quando ele viu tudo que criou e disse, muito bom. Ele olhou para o homem que ele criou e disse, muito bom, muito diferente daquela beleza, daquela perfeição. Ali estava diante dele pessoas que não conheciam a comunhão que Adão conheceu. Eles não conheciam nada sobre o Éden, eles não sabiam nada sobre a criação perfeita. Eles não conheceram isso porque já nasceram em pecado, já nasceram debaixo da ira do pecado, do castigo das consequências do pecado. Sim, Jesus se assentou diante deles, da criação castigada, dos homens ali castigados pelo pecado. Os homens fadados à morte, à destruição, à condenação eterna, porque estavam debaixo do reino de Satanás, o reino do pecado. E o salário do pecado é a morte. O reino do pecado conduz à morte. Sim, Jesus se assentou diante deles naquele monte.
Talvez muitos olhavam para ele e achavam que ele seria um grande mestre, um grande profeta, um curandeiro. Mas aquele que se assenta naquele monte é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o próprio Criador, que velou a sua deidade, de forma que os homens olhavam para ele e não enxergavam a sua deidade. Estava velada, escondida. Mas aquele que se assentou ali era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele se assenta ali naquele monte para falar de um reino que nós não conhecemos. Ele vem falar de um reino que você que está me ouvindo agora, onde quer que você esteja, um reino que você não conhece. O reino de Deus. Ele vem dizer, o reino de Deus já está no meio de nós. Uma nova era já começou. Um novo rei já foi escolhido. Um rei que não será destruído. Um reino que não vai cair. Ele viu a multidão. Subiu naquele monte. Ele abre a sua boca. A sua boca. Que na criação disse: haja terra e ouve. Haja animais e ouve. Haja luz e ouve. Essa mesma boca que criou os céus e a terra. Essa mesma boca cuja palavra sustenta o cosmos. Sim, ele abre a sua boca. Oh, irmãos, não deixe a nossa cegueira espiritual, não deixe o nosso estado em pecado nos tornar tão tolos a ponto de não enxergarmos em Cristo a deidade. Ele sobe naquele monte para ensinar coisas que não conhecemos, falar de um reino que não conhecemos, um reino que está se instaurando no meio de nós, sim, e no dia de hoje ainda está. Jesus vem ensinar ao povo cristão, a um povo que adentrou esse reino, como que as coisas funcionam dentro desse reino. O reino de Deus já está em nosso meio. O reino de Deus, no momento, não pode ser visto a olho nu, nem é palpável, mas o reino de Deus já está dentro de nós. Os que creem. O verdadeiro cristão é governado por esse reino, é governado por esse rei, Deus. O mesmo Jesus que hoje reina e não podemos vê-lo, voltará de forma visível e palpável e vai instaurar o seu reino e destruir todos os inimigos. Mas esse tempo, um tempo que eu vos falo nessa manhã preciosa, é um momento onde esse rei não vem para destruir, e não vem para destruir os inimigos, nem vem para julgar os inimigos, mas ele vem para convidar os inimigos a se arrependerem, a se renderem, recebê-lo como o Senhor. O reino de Deus, irmãos. Jesus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Hoje, venho até você para te anunciar o evangelho da reconciliação, da salvação, porque Deus, através de Cristo, quer nos perdoar. Irmãos, o reino de Deus já está no nosso meio. Mas resta te perguntar, o reino de Deus está dentro de você? Jesus é o rei desse reino. Jesus, ele governa e controla o seu coração. Jesus governa e controla a sua mente. Jesus controla as atitudes do teu coração. Jesus governa a sua vida. Esse rei está exercendo governo sobre você. Qual é o rei assentado no trono do teu coração dessa manhã? A menos que Jesus seja um rei assentado no trono do teu coração, e do trono do teu coração Jesus reina, ele determina, ele comanda, ele toma decisões. A menos que seja assim, você está fora do reino de Deus, você não é súdito desse reino, você pertence a Deus, sim, pertence, mas é inimigo e será condenado e destruído pelo Rei dos Reis. O reino de Deus é algo que tem que estar dentro de nós e tem que nos governar. Jesus sobe no Sermão do Monte para nos ensinar como que as coisas funcionam no reino.
Ele vem nos ensinar como um cristão deve viver, como é essa verdadeira santidade que agrada a Deus, como são as coisas no reino de Deus. Até aqui você viveu no reino de Satanás, vivendo do teu jeito, porque este mundo está debaixo do governo de Satanás. As leis desse mundo debaixo do governo de Satanás. A mídia vende as ideias de Satanás. A moda vende as ideias de Satanás. O mundo jaz no maligno. O príncipe das trevas cega as pessoas, de forma que elas não conseguem enxergar, olhar para Cristo e enxergar a sua glória. O reino de Satanás será destruído com todos aqueles que lhe pertencem. Mas Jesus se manifestou para te resgatar desse reino. Você é convidado a entrar para esse reino. Talvez você me diga nessa manhã: já sou um cristão, recebi Jesus como um Senhor, Jesus governa. Então o Sermão do Monte ensina como se deve viver no reino de Deus. O Sermão do Monte não está dizendo, viva desse jeito e você será cristão, não. Porque você é cristão, você deve viver desse jeito. É desse modo que os cristãos vivem. É assim que Deus espera que você viva. É assim que você foi chamado para viver. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. Para te tornar santo, te santificar, te transformar. Irmãos, o reino de Deus está no nosso meio. A qualquer momento o Rei dos Reis cruza as nuvens e acende seu trono para julgar, e o convite de salvação não haverá mais. Não haverá mais como entrar nesse reino. O Rei, Jesus Cristo, te convida a entrar nesse reino. Mas Ele nos ensina no Sermão do Monte como que são as coisas no reino de Deus. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos tornar súditos desse reino, para nos reconciliar com o Rei dos Reis, porque até aqui fomos inimigos dele. E não somente isso, para nos purificar. Em Tito capítulo 2, verso 14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Por que Jesus morreu naquela cruz? Porque Ele veio aqui, porque Ele deu a vida por nós. Ele se deu a si mesmo por nós, diz esse texto, para nos remir de toda iniquidade, para nos purificar de todo pecado. Ele nos vem nos limpar. Ele nos compra para si e nos limpa. Nos torna santos, um povo que pertence a Ele, zeloso de boas obras. Jesus morreu naquela cruz para nos capacitar a viver o Sermão do Monte. E quanto mais nós vivemos, quanto mais nós nos dedicamos, nos esforçamos para viver o Sermão do Monte, quanto mais nós colocamos em prática todos os ensinamentos de Cristo, mais nós vamos sendo abençoados, mais nós vamos conhecendo a verdadeira alegria, essa bem-aventurança que ele diz aqui, essa alegria que excede o entendimento. Sabe, e são pessoas santas, pessoas que vivem o Sermão do Monte, que buscam a santidade, que trabalham para isso, que entenderam porque Cristo morreu naquela cruz, entenderam qual é o chamado, entenderam que ele veio para nos tirar das trevas, do mundo de pecado. As pessoas que entendem isso, elas vivem de maneira santa, e a sua maneira de viver santa é um método de evangelização mais eficiente que existe. O testemunho de vida. É assim que a nossa luz brilha diante dos homens. É quando nós começamos a viver o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Quando nós entendemos que agora nós fomos comprados por Deus. O verdadeiro cristão foi comprado por Deus, ele pertence a Deus. E agora ele entende que esse Deus é santo, ele deseja que seus filhos sejam santos, por isso enviou Cristo para morrer por eles numa cruz. O poder de Cristo nos purifica, o Espírito Santo nos purifica, e vai nos purificando assim como o fogo purifica a prata. O Espírito nos purifica e vai nos santificando. E a Bíblia fala que nós somos agora como luzeiros no mundo, sal do mundo. Pessoas santas. O testemunho de vida de pessoas santas é o melhor método de evangelizar. É uma esposa que vive a palavra de Deus. É a esposa que vive a palavra de Deus. É essa que vai ganhar um marido sem palavras.
É o empregado que trabalha com zelo segundo a vontade de Deus, não só na frente do patrão, mas quando estiver trabalhando para Deus, é dedicado. Ele não faz somente na frente do patrão para ele ver. Não é um bajulador, mas ele faz o melhor quando estiver fazendo para Deus. É esse que vai ganhar o patrão sem palavras. É um amigo que se compadece dos problemas das pessoas ao seu redor. É esse que ganha o vizinho sem palavras. É o pai que dá bom exemplo ao filho, que ganha um filho sem palavras. O mundo aguarda o aparecimento de cristãos autênticos. Não cópias baratas. Pessoas que se dizem cristãos, mas não vivem o que dizem. Não vivem o que falam. Não vivem o que ensinam. Como que a igreja, em nosso tempo, nós como igrejas, vamos atrair o mundo? Vivendo uma vida santa. A igreja tem que viver a vida cristã. Quando homens e mulheres cristãos levam a sério o Sermão do Monte e se deixam moldar por ele porque entendem que aquelas palavras vêm de Deus. E vivendo o Sermão do Monte, sim, haverá um avivamento em nosso meio. Nós aprendemos alguns princípios importantes no Sermão do Monte, que são princípios importantes para a vida de um crente, de um cristão. Se você que está me ouvindo é um cristão. Uma coisa que a gente aprende é que o crente deve ter a preocupação de observar a lei de Deus. Não somos salvos pelas obras, mas ao viver santo prova que somos salvos. A lei de Deus é santa. A lei de Deus é a expressão de Deus. A lei de Deus é a expressão de sua santidade e sua grandeza. A lei de Deus é o espelho de seus atributos. A lei de Deus é limpa, perfeita, límpida. A lei de Deus é a expressão do caráter santo de Deus. É a expressão da sua vontade. O verdadeiro cristão deseja ser santo. Ele deseja obedecer à lei de Deus. Ele deseja fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A sua lei. Sua palavra. Ele não é salvo por obedecer à lei porque ninguém é. Porque todos somos pecadores. Mas por que somos cristãos? Porque Jesus nos salvou e morreu naquela cruz por nós. Porque sabemos que Ele morreu por causa dos nossos pecados. Porque os nossos pecados, Deus odeia os nossos pecados. E para que Deus nos aceite, Jesus teve que morrer naquela cruz para retirar os nossos pecados. Como pode nós nos entregarmos ao pecado? Mas o verdadeiro cristão ama a lei de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, sabe, ele também, há um importante princípio, ele tem a consciência que ele vive na presença de Deus. O mundo não sabe o que eu estou dizendo. Mas o crente sabe disso. O verdadeiro cristão tem que entender isso. A Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. O verdadeiro cristão, o crente, ele deve ter essa preocupação, esse entendimento. Irmãos, nós vivemos diante dos olhos de Deus. Se eu subir no mais alto monte, lá estarás. Se eu descer nas profundezas do mar, lá estarás. Dentro do teu quarto, lá ele está. Quando você liga a internet, lá ele está. Quando você deita na sua cama, lá ele está. Junto com seus amigos no trabalho, no cinema, onde quer que você esteja, lá ele está. Andando pela rua, lá ele está. Para onde quer que você olhe, ele vê. O que você pensa, ele sabe. O que você fala, ele ouviu. O verdadeiro cristão tem que ter essa consciência. E ela tem que ser sensível a essa verdade. O temor é o princípio da sabedoria. Saber que eu estou diante de Deus, ele vê. E ele é santo. O mundo não entende o que eu estou dizendo. As pessoas acham que podem esconder as coisas que eles fazem em quatro paredes. Mulheres traem seus maridos. Maridos traem suas esposas. As pessoas enganam. As pessoas traem, mentem, enganam, fraudam, se prostituem. Eles se esquecem que é um Deus que tudo vê. Um crente vive no temor do Senhor. Temor, porque ele sabe que está diante de Deus, porque ele sabe que sua vida está diante do Criador,
E um dia estaremos diante dele para sermos julgados. O verdadeiro cristão sabe o que eu estou dizendo e tem essa consciência. Mas o mundo não se preocupa, não vive dessa maneira, preocupado com isso. Você xingou a sua esposa, Deus ouviu. Você entrou naquele site proibido, pornográfico, Deus viu. Deus sabe. Ele sabe. Deus vê. O cristão tem esse princípio em sua mente. Que ele vive a sua vida diante de Deus. O verdadeiro cristão, ele sempre tem que viver no temor do Senhor. Ele se preocupa porque seus pensamentos estão diante de Deus. Os pecados estão diante de Deus. Não há como escapar dele. Tudo sabe, tudo vê. E o entendimento dessas verdades e princípios nos levarão ao entendimento das bem-aventuranças. Viver no temor do Senhor. E aqui eu não estou falando de um temor acovardado. Porque em 1 João 4,18 vai dizer, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Há um equilíbrio perfeito entre o temor e o amor. Deus é um pai, meu pai. E a Bíblia me ensina a dizer, Abba, pai. É um amor de um pai. Eu tenho que confiar nesse amor, mas eu nunca posso me esquecer que ele é santo. Santo, perfeitamente santo. Quando olhamos para o texto de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 18, vai dizer, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, as trevas e a tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som das palavras tais, que quantos quanto ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Aqui está falando do Monte Sinai e do temor que as pessoas tiveram diante da presença de Deus, que aquele monte, ele ardia em chamas. Olha o verso 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo da presença de Deus, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Olha o temor de Moisés. O autor de Hebreus está trazendo aquilo à mente, mostrando a santidade de Deus, sua grandeza, e ele vai dizer para nós que nada mudou, é o mesmo Deus, é a mesma santidade. Olha o verso 22, mas tendo chegado ao monte Sião, não mais aquele monte em chamas, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, a mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha o verso 25. Tende cuidado. Não recuseis o que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquela cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não somente a terra, mas também o céu. Olha o que diz o verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Retenhamos a graça que há em Cristo Jesus. Recebemos essa graça. Em Cristo temos perdão dos nossos pecados e poder para viver uma vida santa. E o texto está dizendo, viva uma vida santa. Ele diz, recebemos um reino inabalável. Entramos, quem crê em Jesus como Senhor, entrou num reino inabalável. O reino de Jesus que está sendo instalado entre nós, já está em nosso meio. É um reino que não pode ser destruído. É um reino que não vai cair. É um reino inabalável. Mas ele fala, retém a graça, mas saiba de uma coisa, se vamos a Deus nesse reino, vai dizer no verso 28, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nada mudou.
É o mesmo Deus. É um Deus santo, santíssimo, que não tolera pecado. Nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio entre o amor de Deus e o temor que se tem dele. Retenhamos a graça e sirvamos a Deus de um modo agradável. Temos que entender, como disse 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos a homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Conhecendo o temor que se tem do Senhor, persuadimos os homens. Irmãos, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Temos que entender isso. Temos que amar a lei de Deus, obedecê-la. Temos que viver no temor de Deus. Reverência, saber que estamos diante dos seus olhos e um dia estaremos no tribunal. Devemos saber que Deus é santo e Ele espera que seus filhos sejam santos. Em 1 Pedro 4,17 vai dizer, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Jesus veio nos ensinar sobre este reino. É diferente de tudo que a gente imagina. É diferente daquilo que você aprendeu da tradição desse mundo, dos seus pais. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã não sabe nada sobre este reino. Procure se informar, irmão. Talvez o conceito que você tem de Deus é totalmente errôneo. Talvez a imagem que você tem de Deus na sua mente é um ídolo que não existe. Deus é um Deus que se expressa e se revela na sua palavra. Jesus nos veio nos ensinar o Sermão do Monte. E se você ler o Sermão do Monte e perceber que em algum momento você está argumentando, está resistindo o que o sermão está te ensinando, você está querendo arrumar um meio de burlar o que o sermão está te ensinando, e que você está querendo resistir a uma mudança que o sermão está querendo que você faça, ordenando que você faça. Isso é perigoso, irmão. Significa que você tem alguma coisa errada com você. Ou você está interpretando de maneira errada. É Deus falando. Jesus sobe naquele monte e abre a sua boca. Não era um homem comum que estava falando. Não era um homem qualquer que estava falando. O Criador subiu naquele monte. Suas palavras são de sabedoria eterna, e de grandeza eterna, e de pureza eterna. Nos rendemos diante do Sermão do Monte. Você cristão que está me ouvindo, dobre teu joelho diante do Sermão do Monte e glorifique a sabedoria de Deus. E ore para que o Espírito aplique em você essa sabedoria. Porque é o próprio Deus que está falando. Ele diz bem-aventurado. Fala de felicidade. Verdadeira felicidade. Nós estamos num mundo que busca por felicidade. Estamos num mundo que almeja felicidade. Estamos num mundo que gasta por felicidade. Sonha com felicidade. Eles querem felicidade, alegria, as pessoas desejam isso. E elas estão correndo atrás disso, através do lazer, comprando, passeando, viajando, adquirindo, ostentando. O mundo deseja felicidade. O grande alvo do mundo é a felicidade. Ele busca a felicidade de todas as maneiras possíveis. Mas Jesus vem nos ensinar uma bem-aventurança, uma felicidade, uma alegria totalmente na contramão do mundo. Ele nos ensina um caminho de felicidade totalmente contrário ao que o mundo prega. Jesus nos ensina um meio de alcançar a felicidade. Porque a bem-aventurança, a felicidade não é algo que você pode alcançar. É consequência de algo que você faz. Porque você é pobre de espírito, você é feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito. O mundo busca felicidade. E não encontra a verdadeira felicidade. Não encontra a verdadeira paz, a verdadeira satisfação. Mas Jesus está nos falando de felicidade, verdadeira alegria, verdadeira felicidade. É uma alegria que deve estar presente na vida de todo verdadeiro cristão, como a consequência do que está acontecendo nele.
Todos os crentes deviam expressar essa alegria. Não a alegria que o mundo está falando, pregando, ensinando. Porque as bem-aventuranças, irmãos, é a descrição do crente. E nenhuma das coisas que Jesus ensina aqui tem a ver com as tendências naturais do ser humano. Jesus vem nos trazer um ensino espiritual. É um novo reino, diferente de tudo que nós conhecemos. As bem-aventuranças, irmãos, elas definem a diferença total de um crente e um incrédulo. Porque um crente e um incrédulo são totalmente diferentes. Em tudo, são diferentes quanto àquilo que eles admiram. O crente e o incrédulo é diferente quanto àquilo que eles buscam. O crente e o incrédulo são diferentes quanto àquilo que eles fazem. O crente e o incrédulo é diferente a respeito das coisas que lhes é permitido fazer. A verdade é que o crente e o incrédulo são pertencentes a dois mundos, dois reinos diferentes. Hoje, em nosso meio, há dois reinos. Há um reino de Satanás, que a grande maioria está nele, e você talvez, que está me ouvindo, esteja nele. Ainda que você me diga que é cristão, mas talvez você esteja no reino de Satanás. E uma grande minoria que está no reino de Deus. Só que esse reino de Deus cresce. Ele um dia vai abafar e destruir o reino de Satanás. Há dois reinos no meio de nós. Um reino estão os incrédulos, outro reino estão os cristãos verdadeiros. E são dois reinos totalmente diferentes. Os verdadeiros seguidores de Cristo estão no reino de Deus. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, vai dizer assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, aquele que subiu naquele monte, é a imagem do Deus invisível. Aquele que abre a sua boca, a sua preciosa boca, a sua palavra poderosa e viva, é o que criou os céus e terra. É Ele. É através da sua vida, da sua morte e sua ressurreição que nós entramos no reino de Deus. Foi Jesus, através da sua morte, daquela cruz, do seu sacrifício, Ele nos tira da potestade das trevas, Ele nos tira do reino de Satanás, Ele nos tira do reino desse mundo e nos transporta para o reino de Cristo. Através do sangue dele temos a redenção, o perdão de nossos pecados. Agora sim, quando você entra, se você entrar no reino de Deus, se você estiver no reino de Deus, os seus olhos são mudados, a sua maneira de ver o mundo. Em Filipenses capítulo 3, verso 20 vai dizer: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. A cidade do verdadeiro cristão não é aqui. Aqui nós somos peregrinos. O mundo não pensa como nós. Esse mundo não é um lugar bom para nós. É um lugar hostil, onde o pecado é vendido a rodo, onde o pecado é bebido como água. Se você liga uma televisão é pecado, nas revistas é pecado, nas igrejas tanta mentira sendo pregada, tantos falsos profetas, são leis contra a palavra de Deus, não temem a Deus, zombam das coisas sagradas. Quem vai me dizer que viver aqui é maravilhoso? São falsos profetas que dizem isso, homens cegos e loucos, o mundo jaz no maligno. Como é que você vem me dizer que viver aqui é maravilhoso? Ouço pessoas pregando isso, que viver é maravilhoso. Viver é maravilhoso, como assim? Estamos num mundo que jaz no maligno, como é que viver aqui é maravilhoso? Você é cego, é louco, não conhece nada das coisas de Deus. Mas o verdadeiro cristão aguarda novos céus e nova terra, aguarda a cidade celestial, ele deseja ir embora daqui. O texto vai dizer que aguardamos um Salvador que vai transformar o nosso corpo abatido, esse corpo que peca, esse corpo que envelhece, esse corpo que morre, esse corpo que desobedece à vontade de Deus. Paulo entendeu isso. Ele diz de si: miserável homem que sou. O verdadeiro cristão olha para o futuro, quando Jesus vai voltar e vai nos transformar num corpo que não deseja o que esse corpo deseja. Não haverá nada de miserável nesse corpo mais. Não haverá vontade de pecar, haverá vontade de obedecer, de servir a Deus, de andar em seus caminhos. Mas esse mundo está bom para o ímpio.
Tá bom para aquele que não conhece a Cristo. Tá bom para o incrédulo que não crê nas promessas de Deus. Mas o verdadeiro cristão deseja ter o seu corpo transformado. Um corpo que não envelhece, um corpo que não morre. Ir para uma cidade celestial onde não há pecado, não há mentira, não há engano. Onde Satanás não reina. Onde o Senhor é a luz daquele lugar. E sua presença é manifesta de maneira intensa que nós não imaginamos. Onde teremos comunhão com o Rei da Glória. Mas não veremos agora como um espelho, como que embaçado. Não teremos lampejos de sua presença, mas a sua presença será abundante, transbordante. Vamos fluir em Deus. Não haverá altos e baixos, só altos. O cristão tem essa esperança. O mundo para ele não é um lugar bom, é um deserto. É um lugar para ser suportado. Ah, mas tem pessoas pregando por aí que a vida é maravilhosa aqui. Ímpios. Ímpios. Cegos. Surdos. Loucos. Não, mas nós aguardamos. Aguardamos o acontecimento de Apocalipse 11, 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aguardamos e desejamos que essa trombeta seja tocada. E o reino de Cristo seja estabelecido de modo visível e palpável. E o pecado seja destruído. Mas resta perguntar a cada pessoa que está me ouvindo nessa manhã, e que seja uma pergunta para mim mesmo: já fazemos parte desse reino? Você faz parte desse reino? Já estamos sendo governados por Cristo? Ele reina em nossa vida, em nossa vontade. Jesus já é o nosso Rei e Senhor. Jesus habita dentro de nós. Jesus já nos deu a nova natureza. Você já nasceu de novo. Recebeu um novo coração. O Espírito Santo habita em você. A eficácia do poder de Cristo age em você. O poder da sua morte, da sua ressurreição estão agindo em você, de forma que o pecado em você recebeu um golpe e você mortifica o teu corpo dia após dia. Você olha para aquelas bem-aventuranças, você vê algo glorioso, um alvo a ser atingido, e você busca e deseja por aquilo. Já estamos manifestando as qualidades recomendadas no Sermão do Monte em nossas vidas. Nós temos praticado aquelas coisas, vivido aquelas coisas e desejando aquelas coisas mais e mais. Nós bebemos da água que Cristo dá, que faz jorrar dentro de nós uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Nós sabemos o que é isso. Nós estamos vivendo a verdadeira comunhão com Cristo. Ou somos pessoas religiosas sentadas em banco de igreja, não sabemos nada do poder de Deus. Nada desse reino. Nada desse poder. Ou somos meros ouvintes? Jesus já é o teu Senhor? É a tua ambição ser santo e você tem lutado por isso, orado por isso, desejado isso, a ponto de desejar um novo corpo, desejar ser tomado por Cristo para ser transformado. Você se entristece tanto com o pecado que você pode dizer como Paulo: morrer para mim é lucro, estar com Cristo. Ou você se acostumou com esse mundo e está dizendo que a vida aqui é bela. Você tem grande ambição de ser santo. Você busca essa felicidade que provém de uma ação espiritual dentro de você. Você está sendo farto dessa presença divina. Você encontrou a paz que excede o entendimento. Jesus sobe naquele monte e abre a sua boca. Oh, aleluia. Aleluia. Não é um homem que estava abrindo sua boca, era o próprio Deus.
Quando ele abre a sua boca, ele cria. Do nada, gera vida. Quando ele abre a sua boca, ossos sequíssimos vivem. Quando ele abre a sua boca, o impossível pode acontecer. Ele traz luz onde há trevas. Paulo disse, se o nosso evangelho está encoberto, para aqueles que perecem está encoberto, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Cegou de tal forma, irmãos, que muitos que estão me ouvindo agora não entendem. Mas a nossa esperança, que é aquela boca que na criação pronunciou palavras e houve vida do nada. Aonde havia caos, houve ordem. Aonde não havia nada, houve vida. Essa mesma boca que subiu naquele monte e trouxe à existência um sermão que ecoa até hoje. As palavras que foram sopradas naquele monte são trazidas até hoje. 2000 anos depois, elas são trazidas pelo vento do Espírito até hoje. Porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, não voltará vazia, antes vai cumprir o que apraz a Deus. Essa boca que abriu, essas palavras estão até hoje. Paulo diz. O evangelho está encoberto, sim, para aqueles que estão debaixo de Satanás. Mas a oração dele era que a mesma boca que naquele dia disse, haja luz, e ouve, ela vai olhar para você hoje, para mim, em trevas, e vai dizer, haja luz. E nós que estávamos cegos, e nós que olhamos para Cristo e achamos que ele era um homem bom, agora olhamos para ele e vemos a glória de Deus na sua face. E vemos que ele é o Salvador do mundo. E vemos que ele é Senhor e Mestre. E vemos que ele pode nos ajudar. E vemos que nós temos que confiar nele, entregar nossas vidas a ele. E vemos que ele pode nos transformar por dentro, por fora. E vemos que ele pode nos salvar, nos reconciliar com Deus. E vemos que ele pode nos colocar no seu reino, um reino inabalável. E vemos que ele pode alcançar, que ele alcançou para nós perdão. Que ele é um Salvador completo. Ele pode nos ajudar em nossa miséria e nos apresentar a Deus limpos, puros, sem pecado, sem mancha. Você já faz parte desse reino. Se não, se arrependa nessa manhã e receba Jesus como Senhor. E o poder de Cristo vai te conduzir pelo reino de Deus e como se deve viver nele. Você já faz parte desse reino. Você está sendo governado por Cristo. Cristo é um Senhor sentado no trono, reinando sobre a sua vida. Ele é teu rei e Senhor. Se Jesus está sentado no trono da sua vida, você está manifestando as qualidades do Sermão do Monte. É a sua ambição ser santo. É a sua ambição vencer o pecado. É a sua ambição entender e viver o Sermão do Monte para agradar a Deus. Porque você entende que na palavra de Deus, na lei de Deus, há a verdadeira felicidade. Que o Espírito Santo possa nos iluminar em todas essas coisas.